O jornalista Glenn Greenwald, que ficou conhecido ao denunciar a existência de programas secretos de vigilância global nos Estados Unidos, em parceria com Edward Snowden, publicou hoje uma matéria no portal The Intercept, que afirma que os projetos para combater as notícias falsas na internet ocultam uma tentativa de censura. Segundo Greenwald, as propostas têm o poder de atingir postagens em mídias sociais e também sites inteiramente dedicados a tratar de política. Na nossa quarta entrevista da série Fake News, o jornalista Paulo Moreira Leite, diretor do site 247, diz que a democratização da mídia é a única solução para acabar com as notícias falsas. Para ele, a prática que ganhou popularidade durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, envolvendo notícias ligadas a Donald Trump, já acontece no Brasil muito antes da era digital. Eu acho uma iniciativa preocupante, em primeiro lugar, do ponto de vista de um país onde a Constituição diz, no artigo 5, que a liberdade de expressão não admite censura nem licença. Portanto, a liberdade de expressão é absoluta. E quando a gente fala que você não... em monitorar a internet, estamos preocupados com notícias falsas, nós estamos falando de uma maneira ou de outra, em impedir a publicação daquilo que a gente considere notícias falsas. Isso é censura. A censura nunca foi feita em nenhum país do mundo porque ela impedir notícias verdadeiras. Ela sempre é feita com a alegação de que se tratava de notícias falsas, de coisas que eram contra a imagem do Brasil no exterior. Isso é a censura. É evidente que nós estamos falando do quê? Uma tentativa de cercear a liberdade de expressão e cercear o debate político. Esse é o problema e a Constituição não permite isso. Então, o que eu acho mais assim... engraçado é que você tem um debate com a presença de um ministro, que também é ministro do STF, o ministro Luiz Fux, onde se discute uma questão que envolve um princípio constitucional. Não é uma questão administrativa, é uma questão política muito séria. Esse debate sobre fake news, ele ficou muito atual por causa das denúncias contra as denúncias feitas do Donald Trump na campanha, dizendo que as denúncias contra ele eram fake news, que as denúncias de que ele tinha contatos com os russos eram fake news. Poxa, passou um ano. Tudo que se diz que é fake news está se comprovando, que houveram reuniões, que houveram contatos da campanha dele com os russos, que houveram, assim, uma atividade que ele negou. Ou seja, aquilo que era fake news está se revelando, para ficar no inglês, true news. E aí como é que é? É assim a vida. No Brasil de hoje, essas forças do Estado que estão nesse tipo de atividade são as mesmas forças que fizeram a AP 470. São as forças que estão envolvidas na Lava Jato. Alguém acha que essas forças são isentas, que elas são neutras, que elas usam o mesmo peso e as mesmas medidas quando elas examinam casos que envolvam ou o Partido dos Trabalhadores, ou o PSDB, ou o PDT, ou o PMDB, que a gente sabe que não. Não é perícia criminal que vai descobrir se uma notícia é falsa ou não. Isso aí que vai provar é a realidade, que vai provar é a experiência. O que vai provar, no fundo, é o debate. Em 1975, o regime militar, nós vimos uma ditadura, preparou aquilo que hoje nós chamaríamos de fake news, né? O jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura e eles prepararam uma fake news, fizeram uma cena, colocaram ele pendurado na janela, com uma gravata, como se ele tivesse cometido suicídio. Chamaram um fotógrafo profissional da polícia para tirar foto e divulgar a foto. Fake news mais perfeita do que essa não existe. Agora, o que houve? A imprensa alternativa, que existia na época, o jornal esse e outros jornais, mas recusou aceitar essa versão e distribuiu isso aí. Os grandes jornais que no começo estavam se fazendo de perplexos, mas duvidavam porque conheciam Vladimir Herzog e coisas assim, acabaram quebrando o monopólio e se revelou que era uma falsidade, que era um absurdo. Isso mostra o quê? Que a democracia, a democratização dos meios de comunicação é o único remédio para você desmontar uma fake news. Fake news, não existe outro. E olha só, todas as entrevistas da série Fake News você pode assistir na íntegra nas redes sociais do seu jornal. Basta acessar facebook.com/redetvt e o nosso canal no YouTube, o youtube.com/redetvt. Os bate-papos com os jornalistas Leonardo Sakamoto, Luiz Nassif, Renata Miele e Paulo Moreira Leite já estão disponíveis por lá.